Então, pessoal, chegando aqui nessa tela aqui, né? Aí você vai aqui entrar na sua conta do Google AdSense, né? A conta aí principal sua aí do Google AdSense. E aqui você vai ver aqui se o teu perfil é o mesmo, tá? Aqui é o e-mail, né? Que você criou a sua conta. Você vai descer aqui embaixo, ó, tá? Em pagamentos, informações de pagamentos. Aqui a primeira coisa que você tem que fazer aqui quando você entra aqui nessa tela, se não tiver esse formulário aqui, eu creio que até o dia 31 de dezembro vai estar essa taxa aqui, né? Para quem não fez ainda esse envio desse formulário, né? A primeira coisa que você tem que fazer é trocar aqui em cima, tá? Colocar aqui para o YouTube, tá? VC AdSense, colocar para o YouTube Brasil. Você clica aqui, está recebendo do YouTube, né? Vai mostrar da mesma forma aqui. Caso não apareça essa janelinha aqui, né? Essas informações aqui, né? Para você já clicar, como está escrito aqui, ó, seu formulário fiscal expira em 31 de dezembro. Então, se você depois que fizer isso aqui, passar essa data e você não enviar, eles vão cobrar 30% do que você recebe, tá? Então, eu sugiro que você mande agora, hoje, né? Na hora que você estiver vendo esse vídeo, para que você não possa aí ser calculado, né? Os impostos lá em cima aí. Geralmente aí eu paga $4, $3 aí que vem aí no formulário fiscal que eles mandam, né? Então, como está escrito aqui, seus pagamentos ou serão suspensos até você completar o formulário, tá? Então, quer dizer, como você pode ver aqui, né, caso não tenha essa taxazinha aqui, você desce aqui embaixo, tá? E você manda configurar, que é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, configuração, mas eu vou fazer por aqui para dar um panorama melhor para vocês, tá? Você clica aqui, ó, aí vai vir para cá, ó, como vocês podem ver, vai aparecer novamente aquela mensagem, aquela taginha vermelha, né? Como vocês podem ver, ó, seu formulário expirará. Então aqui você tem, ó, a gente mandou essas informações aqui, as informações que você mandou anteriormente, dia 30 de março de 2021, tá? E expirará aqui, ó, 31 de dezembro de 2024. Então, nesse caso aqui, se eu mandei, né, o endereço para esse endereço aqui, tá? É o endereço é endereço permanente e endereço de correspondência. Isso aqui é na hora que a gente informa lá no formulário, tá? Esses dados aqui não é os seus dados daqui do cadastro do seu AdSense, é o cadastro do formulário, tem que bater, né, com o cadastro do formulário, ok? E aqui, como vocês podem ver, ó, dia 12, tudo certinho. Então, depois que você conferir aqui, tá aprovado, o formulário é W8BEM, como vocês podem ver aqui, tá? Aí você clica aqui, ó, aí vai lá para a próxima tela, como está escrito aqui, ó. Caso você envie um novo formulário, o documento anterior será removido. Então, se você chegar a enviar, né, é por isso que você tem que fazer as coisas com calma, tranquilamente aí, para não dar para as coisas não ficar ruim, tá bom? Então, eu sugiro que vocês aí leia, né, direitinho da forma que tá aqui, ó. Mas eu tô dando um guia aí para vocês, tá bom? Então você vai colocar aqui iniciar formulário, vai mostrar essa tela aqui, ó. Aí você, ó, iniciar formulário, tá? Clica aqui, vai abrir essa tela aqui. Essa tela aqui é para você confirmar o seu e-mail, tá? O meu e-mail é esse aqui, eu confirmo, tá? E vai, essa conta aqui é a minha conta do Google, tá? Que eu estou entrando com ela agora. E aí o que acontece? Vai abrir esse formulário aqui. Ele pergunta aqui o que? Como vocês podem ver, se você clicar aqui, tem que estar aqui, tá, pessoal? Aí você está perguntando aqui, né? Informações fiscais dos Estados Unidos. Aqui, ó, para encontrar o formulário fiscal correto, primeiro responda, né, algumas perguntas dizendo aqui, né? Caso for aqui correspondente, acentuado da letra, aí não vou ler isso aqui tudo não, né? Porque se clicar aqui vai ter muitas coisas. Então vai vir isso aqui. Isso aqui é para quem se você for uma pessoa jurídica, você clica aqui. Se for uma pessoa física, mas no nosso caso é isso aqui, ó, tá? Aí você manda aqui a próximo. Aí vai vir para cá, ó. Se você pergunta aqui, você é um cidadão residente nos Estados Unidos? Não. Caso você for um cidadão dos Estados Unidos, você coloca assim. Nesse caso aqui, pessoal, se você aqui eu estou fazendo pessoa física, tá?
Caso você quiser ir pessoa jurídica, você procura um vídeo específico, né, aqui para pessoa jurídica, ok? Então aí você coloca aqui não, você clica aqui não, aí vai vir aqui para o próximo, aqui nesse caso aqui, né, você vai procurar esse formulário aqui, tá? Ó, seleciona o formulário fiscal W8. Com base nas suas respostas anteriores, o formulário W8 é necessário, ok? Então você tem que ler esse aqui. Nesse caso aqui eu já estou escolhendo porque eu já sei, né? Estou passando aqui o certo. Ó, esse formulário geralmente é usado por pessoas fora dos Estados Unidos e eles também é utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal. Não é isso aqui embaixo porque se trata aqui de declarar imposto, né, para pessoas internal, né? Que é pessoas internas lá dos Estados Unidos, tá? Aí você clica aqui, ó, no primeiro aqui, ó, W8BEN, né, que foi o mesmo formulário que a gente mandou da primeira vez, e aqui abrir o formulário W8BEN. Você clica aqui, vai abrir o formulário aí. Aqui como vocês podem ver, você coloca aqui seu nome completo aqui, ó, e aqui não fantasia, não é, isso aqui é para pessoa jurídica. Aqui você coloca aqui, ó, o seu país, no caso aqui é Brasil, né? Você vem aqui em Brasil, ó, Brasil. Aqui você embaixo está dizendo assim, o número de identificação TIN é um dos dados de IRS para o beneficiário de certa declaração fiscal. Se você for reivindicar um acordo fiscal, é preciso do TIN, né, do Estado. Então a gente não mexe nisso aqui não. A gente dá próximo, tá? Aí vai vir para cá. Como vocês podem ver, né, aqui vem os dados, né? Certinho aqui, caso fosse o próprio CNPJ, né? Ou então CPF. Chegando aqui, pessoal, ele pergunta assim, endereço residencial permanente. Nessa caixinha aqui, você vai marcar se você tiver caixa postal, não coisa, aquelas caixinhas que você aluga no correio. Caso você tenha, né? Aí você vai pedir, marcar aqui, ele vai pedir as informações dessa caixa de correspondência. Caso não for, você vai ter que preencher aqui os dados aqui, tá? Aqui é os dados que a gente pôs lá, né? Tá vendo aqui o endereço, CEP, né? A gente coloca aqui, geralmente a gente coloca primeiro o CEP aqui, né? Eu vou colocar meu CEP porque a gente ele precisa rastrear aqui todos os dados, né? Mas a gente vamos colocar aqui primeiro, né? Aqui, ó, escolher o estado, aqui primeiro seria isso aqui primeiro lá em cima, né? Mas a gente vamos escolher aqui que primeiro aquele mesmo endereço que a gente colocou lá, né? No caso aqui é Rio de Janeiro, tá? Ele vai fazer essa busca aí, tá vendo? Por isso que seria, né? É o ideal colocar primeiro aqui, né? Aqui, ó, o CEP, né? Para ele poder puxar já direitinho as coisas aqui, né? Mas aí você vai aqui, ó, você procura Brasil, o endereço, você vai colocar seu endereço aqui, o número, o bairro, a cidade, você vai escolher a cidade nesse caso aqui, tá? E aí você vai perguntar se esse endereço correspondente é igual ao endereço residencial, aquele que a gente escolheu lá em cima, tá? Aí você preenche direitinho aqui, ok? Aí depois de tudo aqui preenchido, você vem aqui embaixo, ele pergunta o endereço de correspondência residencial, fala que sim, né? E manda para o próximo, que ele vai pegar esse mesmo endereço, colocar como endereço de correspondência, manda para o próximo. Aí vai vir para essa outra telinha aqui, ó. E como vocês podem ver aqui, ele vai dizer, sua região não tem acordo fiscal, então você tem que prestar atenção nisso aqui, tá bom? Então não tem, né? Me qualifico para a taxa de redução fiscal. Sim, eu me qualifico para a taxa de redução fiscal. Por que você tem que marcar não aqui, ó? Porque está dizendo aqui a sugestão que você não está qualificado, né? Não tem nenhum acordo para você reduzir, por isso que é não. Aí você coloca próximo. Neste caso aqui, ó, ele coloca o meu nome aqui, né? E pergunta, né? Você pretende fazer isso no futuro? A gente diz que não, né? E aí ele coloca aqui, confirmo, né, os serviços prestados. Você confirma que os serviços prestados serão realizados exclusivamente nos Estados Unidos, papapá, né? Neste caso aqui a gente marcou não, por quê? Porque ele está perguntando aqui, né? Pretende fazer, né, para serviço do Google, né, nos Estados Unidos, ou pretende fazer isso futuro? Você fala que não. Aqui embaixo, né, que você pode ver aqui, ó, confirmo que os serviços prestados do Google
não são afiliados, serão realizados exclusivamente fora dos Estados Unidos, né? E qualquer uma outra capital, né, prestações, incluindo instalações ou ferramentas instaladas, confirma. Aí próximo, né? Nesse caso aqui já vai partir para né, para a própria declaração de contato digital assinatura, né? Nesse caso aqui. Neste caso aqui está perguntando, né, se você quer receber, né, a entrega digital por e-mail, né, aquelas cartas que você recebe que a gente recebia anteriormente pelos correios, você pode receber via e-mail, né? Então pelo próprio endereço você vai chegar na sua casa aí, tá? Aí você tem que vir aqui embaixo, ó, selecionar aqui embaixo e depois, né, ver o contrato certinho aqui que você marcou aqui em cima, né? No caso digital, ou receber por e-mail. Eu vou receber via digital, de repente manda a carta aqui, né? A gente não recebe, o correio não entrega, aí fica melhor a gente receber via digital, via e-mail, né? Aí você quer assim, concordo, e manda aqui, ó, próximo, né? E aí você vai vir aqui né, o formulário padrão aqui, né? E a gente tem que confirmar aqui, tá? Você salva direitinho aqui, é o PDF, né? Nesse passo aqui, você tem que fazer o que? Você tem que confirmar todos os dados, ver se está direitinho no formulário. Você clica aqui, você vai abrir o formulário em PDF, tá? E você confere e salva ele, tá bom? Ele vai abrir aqui, ó, tá? Você salva, você confere direitinho, tá? Se tá tudo certinho aqui, o endereço aqui no formulário, tá? E você aí só fazer o que? Aí você salva ele, né? Aí no seu, baixa ele aqui, né? No seu PC, guarda esse formulário PDF aí, caso precise, porque esse formulário vai vir com todo o dado preenchido aqui, né? Via e-mail, ok? Você baixa ele e aí você continua aqui. Nesse caso aqui você vai clicar aqui, ó, tá? Em confirmo e dar um próximo. Como vocês podem ver aqui, ó, certifico e assinar. Você vai certificar e assinar. Sob pena e falso testemunho, declaro que. Aí tem formuláriozinho aqui, você marca isso aqui, ó. Marca essa caixinha aqui, esse cashbox. E tá dizendo aqui, aceito, né, enviar um novo formulário dentro de 30 dias. Se alguma das afirmações feitas nesse documento mudar. Se você mudar alguma coisa, né, dentro desse formulário aqui, caso não for, né, esse formulário que você imprimiu aí, que mostrou aí, se tiver alguma coisa errada, dentro de 30 dias você tem que enviar novamente, né? Aqui nessa caixinha aqui embaixo, depois que, né, aqui, ó, declaro juramento, né, juramentada de status inalterado. Aí você clica nessa caixinha aqui e coloca aqui, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, né, você tem que colocar a data do último, né, do último envio que você fez, foi em 2021, né? Aí você coloca aqui do 2021. Nesse caso aqui não precisa, porque não houve nenhuma alteração, tá? Agora aqui é a sua assinatura, né? Aí assim, ó, confirmo que é beneficiário, né, indicado na seção de identificação fiscal do formulário, o nome, né, aquele nome que saiu lá naquele formulário que você imprimiu, tá? Se você declara realmente se você beneficia, sim, porque o teu nome vai sair lá no formulário, tá? E aqui embaixo, né, você tem o teu nome aí, né, tudo certinho, e agora só é mandar enviar. Nesse caso aqui, cara, se você não for beneficiário, tipo aí, é uma pessoa representante de você, caso tipo advogado, algum tipo de pessoas, né? Se você for representante aí, no caso, se você for de menor, tem que ser o representante legal, né, que está enviando, ok? Teu nome já está aqui, você só vai mandar enviar, ok? E aí você espera aí, tá? Ele dá o resultado. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, foi enviado corretamente. Tá aqui, ó, o formulário foi aceito, aprovado, tá? Aqui as suas informações fiscais foram aceitas. Aqui sempre vai ter aqui esse botãozinho novo formulário. Caso aqui vai ter o endereço certinho aqui, tá? Seu nome, dado. O meu documento vai expirar até 31 de dezembro de 2027. Esse documento eu vou ter que reenviar novamente, tá? E nesse caso aqui, tá? Você, se caso der reprovado ou então esteja em análise, espere,
né? Porque houve alguma inconsistência nos dados, ou então se tiver algo dizendo que tem alguns dados errados, você vai voltando, né? Volta ele tudinho aí, tá? Para que você possa aí fazer novamente tudo novamente, né? Então por quê? Porque se você errou e não foi aprovado, você tem que refazer tudo de novo. Foi enviado no dia 17 de outubro de 2024, tá? E vai ser expirado aqui. Então tá tudo certinho. Faça. Se der errado, você vai voltando até corrigir. Volta o vídeo novamente e reveja aí quantas vezes for preciso, ok? Então, se esse vídeo te ajudou, aí tá, pessoal, dá um joinha aí, dá um like aí. Espero que tenha ajudado vocês aí nesse caso aqui dessas informações aqui, tá?